Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão no canal Espírita Cristão, o nosso SEC, o canal que já atingiu 5.266 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, se está contatando o SEC agora, bata o dedão aí nesse botão, inscrever-se, para ampliar a família do SEC, ok? Quero começar o vídeo de hoje com uns agradecimentos. É tão importante a gratidão, né, na vida da gente. A pessoa que não aprendeu ainda a agradecer pelo apoio, pelos amigos, por tantas bênçãos, sobretudo a Deus. A gratidão é uma das mais elevadas manifestações da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade. Há pessoas que recebem tanto e jamais se lembram de agradecer, né? Não que Deus careça disso, mas a gratidão é um exercício de humildade, é um exercício de empatia, é um exercício de fraternidade. Então eu quero fazer 2 agradecimentos aqui. Primeiramente, a uma companheira que gentilmente me enviou de presente o seu livro, o livro O Renascer de Raquel. O Renascer de Raquel. É a companheira, tem um subtítulo, Vencendo Preconceitos. A companheira Sandra Raquel Nicolete Hidalgo. Sandra Raquel Nicolete Hidalgo. É um livro, eu ainda não comecei a ler, chegou agora, ela me mandou um texto com um livro muito carinhoso, muito fraterno, de Oswaldo Cruz, né, a cidade, e ela mandou: Caro Rossano, você é uma pessoa muito capaz e instruída que deixa qualquer um pensativo. Deixar as pessoas pensativas é algo muito positivo, né, Raquel? Sandra Raquel, porque é uma das funções, né, na Terra, é a gente promover reflexões, né? Ficamos a pensar como uma pessoa pode ser assim tão evoluída intelectual e espiritualmente. Isso é bobagem. Estamos todos aí nos primeiros esforços, né, da nossa ascensão, do nosso crescimento pessoal. Parabéns, adorei seu livro Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida. Que coisa boa. Esse é um livro muito especial para mim, um livro doutrinário todo elaborado em perguntas e respostas, publicado pela editora Chico Xavier, de Santa Luzia. O meu abraço ao pessoal lá da editora Chico Xavier, fundado pelo companheiro Isoldino Rezende, aos filhos queridos do Isoldino, a viúva do Isoldino. Um abraço em todos da Chico Xavier. Quem não leu a obra, leia. Fé e Razão, Descobrindo o Sentido da Vida. Seu livro é um exemplo de vida e amor entre nós. Com carinho lhe envio um exemplar do meu livro O Renascer de Raquel, Vencendo o Preconceito. Sandra Raquel Nicolete Hidalgo. Ô, minha querida, muito obrigado. Deus te abençoe aí no seu trabalho, levando a mensagem do bem. Muito obrigado mesmo. Quero também agradecer a companheira Adriana Alves, aqui de Espera Feliz, conhecida aí nas redes sociais, né, sempre defendendo o seu pensamento com tanta lucidez, com tanta sabedoria, e a Adriana começou a apoiar o canal. Mas é tão bonito ver pessoas que são agentes, né, que não apenas recebem da vida, mas que promovem a vida, né? Eu digo que o mundo é feito de pessoas de 2 tipos: aquelas que assistem e recebem da vida e aquelas que fazem a vida acontecer. A Adriana pertence a esse grupo das pessoas que fazem acontecer. Então ela começou a apoiar o canal. Gratidão, né? Agora é possível, você está aí na descrição do vídeo, né? Comece a apoiar com valor mínimo para que o canal possa se expandir. Mas como se não bastasse apoiar, ela divulgou nas redes sociais dela como apoiar, escreveu um texto comentando a seriedade do canal. Ô, Adriana, puxa vida, obrigado de coração, você é uma irmã
do caminho. Deus te abençoe e também a sua família. Obrigado mesmo. Eu acho isso fantástico, né? Apoiar e ainda convidar outras pessoas a fazê-lo com tanta boa vontade, sem que eu pedisse absolutamente nada disso. Eu convidei a apoiar o canal, sim, como convido todos vocês, e ela foi além, né? Isso é muito bonito e é muito importante. A vida é feita assim, né? Outro dia eu gravei um vídeo que o mal domina na terra porque os bons são tímidos e os maus audaciosos. E os Espíritos disseram, quando os bons se decidissem por fazer, sair da postura acomodatícia, né? Tem gente que tem medo de tudo, inclusive é o tema do vídeo de hoje. Tudo que vai fazer tem medo, tem receio, e então falta coragem para fazer. Porque aqueles que começam a fazer recebem ataques, né? Inclusive uma vez eu ouvi Raul Teixeira dizendo, ele disse, comentando numa palestra, né, que quem trabalha na luz, com a luz, traz as trevas no rastro. Aí uma pessoa disse, então não vou mexer com isso não, eu não quero as trevas no meu rastro não. E aí ele concluiu, e quem não trabalha está no colo das trevas. Então é para a gente pensar, a gente quer ter as trevas no rastro ou está no colo das trevas, né? Tem até aquela história, né, de que o indivíduo estava em cima do muro, de um lado o diabo, do outro Jesus. E Jesus gritando, pula para cá, e o diabo lá, quieto, né, silencioso. Essa figura mítica do diabo, né, tão bem utilizada para levar as pessoas pelo cabresto, né, mas tem uma função pedagógica ainda para muitas consciências, a gente reconhece. Mas aí Jesus gritando, venha, e o diabo lá, aí o indivíduo que estava em cima do muro perguntou, engraçado, Jesus está gritando ali para eu pular para o lado dele e você aí silencioso, quieto, sem falar nada. E aí o diabo disse, não, é porque quem está em cima do muro já está comigo. Então, isso é o fato, né? Bem, hoje eu quero comentar um livro especial para mim. Ele é fisicamente tão pequeno, olha aqui, Temor a Deus, Sara Nouziane, minha querida amiga, uma das minhas autoras preferidas no movimento espírita brasileiro. Sara, que é filha de pastor, cresceu conhecendo, estudando a Bíblia, a teologia, e em certo momento conheceu a doutrina espírita e converteu-se ao espiritismo, se tornando uma das principais escritoras espíritas no Brasil. Tem vários livros publicados, e aqui eu estou com um pequenino, mas que é uma obra-prima, né? Tem livros tão espessos que não falam nada, né? E tem livros às vezes tão pequenininhos que trazem uma mensagem muito singular. Esse livro, Sara aborda um dos temas que mais me incomodava antes de eu me tornar espírita, que era a divulgação do Deus carrasco, né? Aquele Deus que castiga, aquele Deus punitivo, né? O temor a Deus, inclusive é uma fala de Salomão, né? Que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Naturalmente, Salomão não estava falando de medo de Deus, estava falando do respeito às leis divinas, né? Que a gente responde quando a gente diz respeito às leis estabelecidas pelo Supremo Senhor do Universo. Mas Sara, nesse livro, vai desmistificando ou desmitificando esse conceito, né? Eu quero ler um trechinho. Ela diz assim, temor a Deus. Esse termo, temor a Deus, tem sido muito utilizado nos meios cristãos, sem muita preocupação com seu significado. Entretanto, ele colide com a doutrina de Jesus, porque o Mestre ensinou que devemos amar a Deus e não temê-lo. Por que temer a Deus? Por que temer a Deus se ele não é mau, nem injusto, se é sábio, perfeito e bom? Quantas mentes, meus queridos amigos, ficam perturbadas, neurotizadas mundo afora por conta de religiões que trabalham o medo? O pensador brasileiro Coelho Neto diz que a educação pelo medo deforma a alma.
E há muita gente neurótica, muita gente doente, porque o medo é uma das principais ferramentas das religiões, principalmente das religiões fundamentalistas, que impõem goela abaixo, que fazem uma lavagem cerebral e a pessoa não enxerga mais nada, formando verdadeiras seitas, né? Pessoas sob o controle total de seus líderes, o que a doutrina espírita nunca propõe fazer, o que o Evangelho de Jesus nunca apresentou como sua pauta. Não tem esse negócio de temer, a gente precisa respeitar, compreender, ter o entendimento das leis divinas. Outro dia, conversando com uma amiga, ela falou, mas nós temos o livre-arbítrio, aí já é um outro polo, né? Nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer o que nós queremos. Eu falei, não. Aí também não, nós respondemos, porque existe uma lei, a lei de causa e efeito. O que nós semeamos, nós colheremos. Então não é nem a libertinagem, nem o temor, é o respeito, o equilíbrio, o caminho do meio, como a gente sempre pontua aqui no canal. Essas ideias de temor a Deus provêm do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus é colocado assim, é o Deus dos exércitos, que manda passar o pessoal no fio da espada, que manda matar e tal. Escrito numa época e para pessoas bastante primitivas. Era necessário acenar com o medo para que obedecessem aos ditames das religiões. Então, o medo era uma ferramenta utilizada pedagogicamente naquela época, né? Antigamente, faziam-se sacrifícios, até mesmo humano, aos deuses. O povo israelita oferecia animais em holocausto a Jeová. Era a mentalidade da época. Vocês imaginam oferecer animais, né? Porque a fumaça que saía dos animais queimados em sacrifícios, em holocausto, agradava a Deus. Imaginem, meus queridos, a primitividade desse povo, a mentalidade, né? Um Deus que se comprazia em receber sacrifícios e o cheiro de carne queimada. Vê se isso tem a ver com o Senhor, Criador do Universo, vê se Deus precisa disso, não é? Jesus trouxe novas luzes, ensinando amor, perdão e mansidão. E aos poucos, tudo vai mudando com o lento progresso da humanidade, cedendo lugar a ideias mais civilizadas. Também o bom senso e a razão ganham terreno com o avanço das ciências, abrindo espaço para inúmeros questionamentos, inclusive sobre temas tidos como tabus, como é o caso da sacralidade da Bíblia, né? O pessoal, né, muita gente falar contra a Bíblia, alguma coisa, discordar de algum ponto da Bíblia, é como se estivesse discordando de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quem disse? Falta estudo. A Bíblia ela foi sendo elaborada ao longo de 1.600 anos. Tem elementos divinos ali dentro? Tem elementos divinos, mas tem elementos humanos também. Só que ela é utilizada como uma ferramenta de manipulação, indubitavelmente. Tem gente que já vai ouvir isso, já vai assustar, mas é a verdade, porque a Bíblia foi construída. Em certo momento, a igreja se reuniu e escolheu determinados livros, excluiu outros e formatou a Bíblia. Não estamos aqui negando o Evangelho de Jesus, que deve ser a chave hermenêutica para o restante da Bíblia, porque a Bíblia tem de tudo. Então nós respeitamos e estudamos a Bíblia, mas com esse olhar racional, porque tem muitos elementos ali, né, que precisam ser analisados. Desses conflitos todos surge então uma pergunta importantíssima: qual das religiões oriundas da Bíblia está com a verdade, já que todas possuem argumentos que entendem serem os mais fortes? Vamos raciocinar um pouco. Se você estiver elaborando seu orçamento doméstico e alguém afirmar que 5 mais 3 são 11, o que fará? Vai simplesmente aceitar esses valores como certos, porque alguém em quem você acredita disse isto? Ou irá fazer a conta para ver a afirmação, se a afirmação está correta? Se aceitar o que lhe dizem, sem questionamentos, você se arrisca a ter grandes problemas em sua vida. O mesmo ocorre com relação às religiões.
Cada uma diz que está com a verdade, embora todas pensem diferentemente uma das outras. Que fazer então para encontrar a verdade religiosa? E aí Sara aqui vem desdobrando, depois a gente pode continuar no outro vídeo, para este não ficar muito longo, propondo a reflexão, a razão. Só que as religiões, algumas já combatem a razão. Quando alguém começa a questionar dentro da sua religião, dentro do seu núcleo religioso, certos conceitos, ouve de seus líderes, como eu ouvi muitas vezes antes de me tornar espírita, isso é mistério de Deus, não se questiona. Fé e razão não tem nada a ver, por isso eu escrevi o livro Fé e Razão. Fé é uma coisa, razão é outra, não queira entender. Então, Deus nos deu um aparelho, uma condição, um mecanismo profundo que é a razão, mas eu não posso utilizar, porque fé é uma coisa e razão é outra. É uma boa maneira de manipular a consciência, né? Não questione, a sua razão é o diabo que está aí falando na sua cabeça para você questionar. Você tem que aceitar a palavra de Deus e fica aqui submisso dentro do que eu estou determinando. Olha que coisa. Isso sendo dito sempre, transforma-se numa lavagem cerebral. Enquanto que a doutrina propõe, Kardec escreve no introito de O Evangelho com o Espiritismo, fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é libertador. Kardec está querendo dizer o seguinte: analise, questione, raciocine. Se você passar pela razão, está ok. Se não passar, descarte. Eu não estou aqui dizendo que a razão humana tem a condição de assambarcar toda a realidade divina. Não tem. Nós sabemos que há elementos que a razão ainda não consegue assambarcar, entender, porque nós estamos dentro de uma evolução ainda. Nós vamos agora entrando no nível mais intuitivo, porque há elementos da deidade, da divindade, de Deus, da espiritualidade, que nós somos limitados, a nossa razão é limitada. Mas não quer dizer que nós vamos descartar a razão e aceitar a goela abaixo que certos líderes vêm dizer. Por isso as religiões, tantos absurdos dentro das religiões, né? Pessoas sendo manipuladas totalmente por líderes através de uma lavagem cerebral. O que Jesus nunca fez, nunca obrigou ninguém a nada. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser. Você não vê Jesus pôr na faca no peito de ninguém, né? Então, meus queridos, não é temer, é amar, é diferente, né? O temor a Deus era uma ferramenta do Antigo Testamento para um povo primitivo, né? É para a infância intelectual da humanidade. É igual a gente lida com crianças, né? Isso não pode. Isso não pode. Por isso que Moisés trabalhou na base do não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não. Jesus trabalha depois numa psicologia positiva. Amarás, perdoarás, né? Seja manso, seja humilde, não na negativa. Então a gente comenta que Moisés disse o que nós não podemos fazer, Jesus nos propõe o que devemos fazer e o Espiritismo nos explica por que e para que devemos fazer. É a era do entendimento. Como Chico dizia, a maior bênção do Espiritismo é a bênção do entendimento. Questione sim, não aceite nada dentro do seu núcleo de fé e nem dentro do movimento espírita. Questione tudo. Porque o Espírito disse tal coisa. Se não passar pela razão, dê um cartão vermelho ao Espírito. Porque eu já ouvi, Espíritos já me disseram coisas que eu descartei. Porque há espíritos e espíritos, não é o que João Evangelista propõe? Eu já ouvi coisas de espíritos terríveis, que eu sei que eram espíritos, né, que estavam ali para me desarticular, como eu ouço coisas dos benfeitores maravilhosas, e a gente tem que discernir, ok? Mande a sua pergunta para nós, para a gente abordar aqui, deixe o seu comentário aí no vídeo, pode deixar a pergunta também, que depois eu posso escolher aqui e fazer um novo vídeo sobre essa questão, né? O nosso WhatsApp é 329-8455-3383, aqui do SEC, do Canal Espírita Cristão. E quero te convidar mais uma vez, apoie o canal, você assiste, nós temos mais de 5 mil inscritos, e já pensou se boa parte nos ajudar aqui para o SEC crescer, para a gente ampliar essa tarefa? Nos ajude, é muito pouco, tá aí. E se não conseguir fazer pelo Apoie-se, né? Apoia-se, que está o link aí, entre em contato conosco por esse telefone, ok?
Muita luz, muita paz, uma alegria estar aqui com vocês, refletindo, e entre nessa corrente do bem também, compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa. Assim, você estará fazendo com que o vídeo amplie o seu alcance aí, levando essa reflexão aos companheiros do caminho. Muita luz e muita paz.